Graça e paz, amado e amada de Deus. Estamos aqui para mais um encontro com a palavra de Deus em família. Amados, eu essa semana estava fazendo uma caminhada e vi pichado no muro: Jesus te ama, em preto. E aí alguém foi ali com um spray vermelho e riscou Jesus e escreveu embaixo: Satanás. Satanás te ama. Mas eu vi aquela frase, né, bonita inicial e depois com aquela mentira, com aquele deboche, e aquilo me doeu porque Deus ama tanto o mundo e se esforçou tanto para nos salvar, né, desse sistema maligno que tem levado muitas pessoas à perdição, que eu resolvi fazer esse devocional com esse tema. Jesus te ama. Amados, só para não deixar essa questão de Satanás de lado, né? A gente sabe lá, Mateus capítulo 4, versículos 8 a 10, Satanás estava ali, né? O diabo estava ali tentando Jesus, né? E ele disse para Jesus assim, né, que, aliás, diz o evangelista, né, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso lhe darei, se prostrados me adorar. Se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. O evangelista João, no capítulo 10, no versículo 10, ele vai dizer: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amados, o amor dá a vida. O amor não rouba, não mata, não destrói. Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Tiago diz lá no capítulo 4 da sua carta, no versículo 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele mostra ali um caminho para nós evitarmos essas mentiras do mundo, esse deboche que tem feito muitas pessoas se desviarem do caminho de Deus. Mas hoje eu quero conversar, compartilhar com vocês essa mensagem que é simples, né? Mas é muito poderosa, né? Que alguém poderia ouvir: Jesus te ama. Jesus te ama. São 3 palavras que contêm um amor tão grande, amados, e profundo, que a gente não poderia sequer começar a compreender o que é isso em toda a sua completude. Jesus é o Filho de Deus, enviado ao mundo para salvar o mundo dos seus pecados. Ele veio para revelar o amor do Pai através dele. Ele veio para morrer numa cruz para pagamento dos pecados de todos aqueles que confiam nele, confiam em Deus. Ele veio para reconciliar o mundo que estava disperso, cada um caminhando pelo seu caminho, mas reconciliar esse mundo com o Pai. Então o ofendido veio para reconciliar o ofensor consigo mesmo. Este é o amor de Deus. Esse é o amor de Jesus para conosco, né? Muitas vezes a gente pode até se sentir indigno do amor de Deus, por conta de coisas que nós fizemos no passado, ou por lutas que estamos enfrentando no presente. Mas, amados, Deus nos amou de uma forma incondicional. Deus nos amou
enquanto nós ainda éramos pecadores e afastados de Deus, rejeitávamos ao Senhor. Então não importa o que a gente fez, importa que Deus nos ama e Ele está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos restaurar. Jesus não apenas nos ama, mas Ele nos convida para que nós também o amemos. Nós vamos ver na sua palavra, né, que Ele diz assim: ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mas o segundo, semelhante a este, é: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então veja que o próprio Deus de amor, Ele vem nos convidar também para amá-lo e para amarmos uns aos outros. Porque, na verdade, todos os mandamentos de Deus se resumem no amor. O fim, a finalidade da lei é o amor. E isso é magnífico, amados. Então, Deus nos convida para sermos a semelhança do seu amado Filho, né? Ele está pronto para nos receber com os braços abertos, né? A gente vê lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que Jesus está na porta, batendo, e aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará, ceará com ele e terá comunhão com ele. E é isso que Deus quer, amados, que nós tenhamos um relacionamento de filho para com o Pai, em Cristo Jesus. Esse é o maior convite que nós poderíamos receber na nossa vida, amados. E eu diria que um convite irrecusável. É difícil imaginar que alguém despreze tão grande amor, tão grande presente. Estamos mortos. Só dá para nós entendermos, amados, o amor de Deus para conosco. Só dá para entender essa frase, Jesus te ama, se você entender quem você é. Um pecador condenado. Não imagina que você é bom, que você é melhor do que os outros. Se você já cometeu um único pecado na tua vida, você já está condenado. Porque quem escorrega em um único ponto da lei, dos mandamentos de Deus, já está condenado. Já é culpado de toda a lei. Então, não tem salvação para o ser humano. A palavra de Deus garante, não há um único justo sequer. Todos pecaram e destituídos, carentes estão da glória de Deus. Deus encerrou todos os seres humanos debaixo do pecado para que ninguém se glorie diante dele. Nós só podemos ser salvos pela graça do Senhor em Cristo Jesus, na obra que Ele fez no Calvário. Bom, se você ainda não o conhece, eu convido você a se aproximar dele, porque Ele pode revelar e revelará o amor dele sobre a tua vida, guiará os teus passos, iluminará os teus caminhos e te guiará em segurança, porque Ele é o caminho, Ele é a luz do mundo, Ele é a verdade, dentre tantas mentiras e fábulas que existem no mundo. Ele é a vida eterna. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Ele. Está registrado lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 6. Se aproxime dele. Amados, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 1 ao 24 e eu vou, na medida em que achar necessário aqui, dando algumas explicações. Começa assim o versículo 1. Lembrando que aqui abaixo no descritivo do vídeo nós temos todos os textos que são mencionados neste devocional. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece,
porque também não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, fala do amor, né? Do amor de Deus, né? Um amor que nós devemos ter uns para com os outros. E lá ele também diz que nós ainda não vemos, né, Jesus, né? Ainda não vemos o amor de Deus como ele de fato é. Mas quando nós o virmos, nós seremos transformados à sua semelhança. E nós o conheceremos como também somos conhecidos. Então é muito importante, né, que a gente entender isso, porque o amor de Jesus, né, conforme a gente lê aqui, se revela em um Deus todo-poderoso que nos recebeu como filhos. E de graça, sem merecimento algum. Nos fez herdeiros de todas as coisas juntamente com Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Verso 3 diz assim: e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Amados, e todos os que têm essa esperança, ou seja, espera nele, tem fé naquilo que ele prometeu, purifica a si mesmo. Eu creio em Jesus, eu creio nas suas promessas, por isso eu vou purificar a mim mesmo. Olha só o que diz aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Quem é nascido de Deus? Todos aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor. Né? O evangelista João, no capítulo 1, né, do seu evangelho, ele vai dizer lá, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos quais não nasceram da vontade da carne e do sangue, mas da vontade de Deus. É um novo nascimento. Existe o nascimento natural e aqui a referência ao nascimento espiritual. Foi gerado no Espírito Santo, nasceu de novo. E aquele que nasceu de novo guarda a si mesmo, porque tem o poder do Espírito Santo com ele. Porque ninguém pode chamar Jesus de Senhor, se o Espírito Santo não revelar. Então, purifica a si mesmo. Verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. E vocês sabem que ele se manifestou, ele que é Jesus, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amados, Jesus, o amor de Deus encarnado, ele se manifestou ao mundo para tirar o pecado, que é a transgressão da lei, como a gente acabou de ver aqui. Portanto, quem vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ué, bom, eu posso ver, eu posso conhecer e posso não enxergar. Olha só o que diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas se o nosso evangelho está ainda encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, percebe, amados, que uma coisa é eu pecar, a outra é eu viver pecando. São coisas diferentes. Verso 7. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo.
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amados, destruir as obras do diabo na nossa vida. Porque é isso que o diabo veio: matar, roubar e destruir, nos enganar, nos desviar dos caminhos de Deus. Esse é o propósito dele, né? Mas Jesus nos ama tanto que veio nos revelar o caminho, a verdade, a vida, como a gente falou, né? E veio para destruir, então, essas obras malignas, né? Essas obras do diabo, né? Ele nos comprou da escravidão, nos libertou para praticarmos agora a justiça e o amor de Deus. Então é isso. Jesus veio nos libertar, nos comprar da escravidão. Nós éramos escravos do pecado, do diabo, servíamos o diabo aqui no mundo, porque só existem dois caminhos: ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao mundo, sirvo as riquezas, sirvo a mim mesmo, sirvo as paixões humanas, não importa. Ou eu sirvo a Deus. E servir a Deus é ter liberdade. Eu estava escravizado. Jesus me comprou, como eu disse, com alto preço, preço de sangue, sangue do justo, do Filho de Deus. Não foi qualquer sangue. E aí então ele me resgatou das garras do pecado que me levariam à morte. E agora ele me deu liberdade para viver na justiça e no amor de Deus e ser conduzido por ele em segurança, na sua presença, ao reino eterno. Olha que coisa linda. Verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, porque nele permanece a semente divina. Essa não pode viver pecando. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Acho que eu já falei sobre isso, né? Mas uma coisa é pecar acidentalmente, por conta das nossas imperfeições e fraquezas, e a outra coisa é nós pecarmos propositalmente, conscientemente. E às vezes com uma má intenção no nosso coração, dizendo que Deus é amor e vai me perdoar. Ele sabe das minhas fraquezas, então eu acabo sendo autoindulgente, né? Eu acabo me perdoando, acreditando que o Deus de amor vai permitir que eu tenha uma vida completamente distanciado da sua vontade. Amados, isso não vai acontecer, né? Veja só o que está escrito aqui em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Então, amados, se eu plantar o pecado, colherei corrupção. Se eu plantar para a minha vontade humana, eu vou colher corrupção, condenação, destruição. Então, eu preciso viver pelo Espírito, semear no Espírito, para colher vida eterna. E Deus já me deu este poder. Ele colocou o Espírito Santo Deus em mim e colocou em você, se você crê em Jesus Cristo. E esse poder vai te ajudar a apresentar o Evangelho, a cumprir a missão que Ele deixou para nós pregarmos o Evangelho, fazermos discípulos de todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer, a guardar tudo aquilo que Ele nos ordenou. Então, nós estamos livres para fazer a vontade de Deus. Verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Amados, como temos nos manifestado ao mundo, né? De quem temos demonstrado ser filhos? Tudo vai depender de como estamos vivendo. Olha só, né? Nisto são manifestos, fica manifestado ao mundo se nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo. É só olhar para a nossa vida. É só olhar para aquilo que a gente diz, para as atitudes que a gente tem, para as decisões que a gente toma. E vai ficar evidente de quem somos filhos.
continuando aqui. Amados, Deus é justo e, portanto, sempre vai agir com justiça. Olha que interessante, né? Se um juiz julga inocente alguém que cometeu o crime, o que nós vamos falar sobre esse juiz? Que ele é um juiz iníquo, que ele é um juiz injusto. Por quê? Porque deveria ter condenado o culpado, mas inocentou. E nós temos um juiz que é perfeito, o justo juiz, Deus, que vai julgar todas as obras que nós tivemos, que nós fizemos ao longo da vida. Ele é justo. Então, como que pode o juiz que é justo não punir o culpado que somos nós? Como é que é isso? Como é que essa conta bate? Se ele é justo, ele deveria condenar o pecado, porque nós transgredimos a lei de Deus e merecemos a condenação. Mas veja que Deus, ele não deixou os nossos pecados impunes. Olha o que está escrito aqui em Romanos, capítulo 3, versículos de 24 a 27. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados, veja, Deus, o justo juiz, puniu os nossos pecados. Ele puniu. Só que ele puniu os nossos pecados no Filho dele, em Cristo. Jesus carregou os nossos pecados na sua cruz. O inscrito de dívida que pesava contra nós foi pregado na cruz de Jesus Cristo. E fomos então agora considerados justos, ou seja, completamente limpos dos pecados que cometemos. De modo que Deus se tornou então um juiz justo e também ao mesmo tempo o justificador de nós, de cada um de nós. Por isso que fomos justificados pela obra redentora de Jesus Cristo no Calvário. Justos ficamos, graças a Jesus Cristo, graças ao amor de Jesus Cristo e o amor do Pai. E aí no verso 27, disse assim, onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Ou seja, Deus é o juiz e o justificador. Nós não temos mérito nenhum na nossa salvação. Mérito nenhum. Porque foi Ele que nos escolheu. Ele morreu por nós. Nós não tivemos nenhuma participação, não há nenhuma obra que eu possa fazer. Existem algumas religiões que fazem obras de caridade no intuito de apagar os pecados que cometeram, como se estivesse compensando. Minha balança precisa pesar mais do lado das boas obras do que das más obras, e está tudo bem. Não, amados, não é assim não. Pela palavra de Deus, isso não existe. Escorregou em um ponto da lei, é culpado de tudo. Acabou, está condenado. Não há salvação para nenhum ser humano, só pela obra redentora de Jesus Cristo. Por isso o amor dele se manifestou por meio da fé. No momento em que eu aceito Jesus por fé, eu creio que ele é o Filho de Deus. Eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos e que hoje ele intercede por mim junto ao Pai e pagou pelos meus pecados na cruz do Calvário. Eu aceito como meu Senhor. Se eu aceito como meu Senhor, é Ele que reina a partir de hoje na minha vida. E eu então vou fazer a vontade dEle, não mais a minha. Não mais servindo o pecado, mas servindo
a vontade de Deus, servindo ao Senhor. É assim, amados. Verso 11. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Esta é a mensagem de Deus para nós. Assim como o Senhor nos ama, devemos amar o nosso próximo. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Olha que interessante, amados. Quem faz o que é mal tem raiva ou inveja daqueles que fazem o que é bom. Veja, Caim era do maligno e matou o irmão dele. E por que matou? Porque as obras de Caim eram más, mas as obras de Abel eram justas. Veja se não é verdade. Quando você está fazendo alguma coisa muito boa, né, no trabalho, por exemplo, sempre tem alguém que chega para você e fala: escuta, você não é pago para fazer isso. Larga a mão de você puxar saco. Né? Você pensa que eles vão te valorizar por causa disso? Não vão. Então você sempre vai ouvir coisas desse tipo. Por quê? Porque aqueles que não estão dispostos a trabalhar como se fosse para Deus, vai tentar impedir você de que faça o mesmo. Então vai tentar te desanimar, vai tentar te dissuadir de continuar a fazer o teu melhor, ou fazer aquilo que não é bom. Por quê? Porque se ele for pego, ele não está sozinho. Então ele vai tentar te desviar e vai te convidar para fazer algo que não é lícito. Não é certo, não é ético, não é honesto. Vai tentar te envolver em fofocas. Escute, você não concorda comigo que fulano é assim e assado? Mas Deus não se agrada disso. Nós fomos chamados para sermos pacificadores, conciliadores, para orientar as pessoas segundo a palavra de Deus. Porque ela é para isso. Ela é apta para exortar, para ensinar, com toda longanimidade e doutrina. Ela é para isso. Amados, verso 13. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Mas uma maneira de saber que já passamos da morte para a vida, né, para a vida eterna, ou seja, já estamos salvos, o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, é se amamos os nossos irmãos, se nós amamos de verdade o nosso próximo. Olha só, nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, se nós não amamos, se nós odiamos o nosso próximo, se nós não gostamos, se nós rejeitamos, se nós não oramos por eles, se nós não fazemos o bem para aqueles que nos fazem mal, é sinal que nós ainda não passamos da morte para a vida, continuamos mortos nos nossos pecados. Jesus nos convida para sermos conforme Ele, para vivermos no mesmo amor que Ele tem por nós. Mas verso 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Olha, então agora João fala até mais claramente. Né? A gente vai lembrar que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, ele vai dizer isso, né? Ouvistes o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo, aquele que tiver uma ira no seu coração contra o teu próximo, já o matou no teu coração. Então veja que aquele que odeia é assassino, é semelhante ao outro que tirou a vida propriamente dita. Pegou uma arma lá e assassinou o irmão, é a mesma coisa. Aos olhos de Deus, o padrão de Deus é muito alto. Deus nos convida para termos um amor igual ao dele. Jesus te ama desse jeito, ele espera que você ame o teu próximo da mesma forma. Para quê, né? Para demonstrarem que são filhos de Deus. Né? Lá no capítulo 5 ainda de Mateus, ele vai falar: ame o seu inimigo, ore por aqueles que vos perseguem, para que vocês demonstrem que são filhos de Deus.
que são filhos do seu Pai que está nos céus. Então nós demonstramos de quem somos filhos através do amor que Ele tem por nós, que Ele derramou no nosso coração, para que Ele flua através de nós. Verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amados, vale aqui a gente entender de uma forma mais ampla esse versículo. Ele não está se referindo apenas a dar a vida, né? Ou seja, morrer no lugar do próximo. Não, ele está dizendo doar a vida em prol do próximo, para alegrar o próximo, para atender uma necessidade do próximo, para dar uma palavra de incentivo, de exortação, de bom ânimo, para que a gente possa mostrar o nosso amor, entregar um pouco do que nós temos, do que nós somos, para que o próximo seja um pouco mais feliz. Então é isso, né? Que ele está dizendo aqui. Nós também devemos, como Cristo deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Verso 17. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Amados, isso é maravilhoso. Jesus disse em João, capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Atos 5,32 diz, e nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Amados, guardar os mandamentos de Deus é amar. Amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. E isso vai fazer com que a gente, amados, tenha confiança diante de Deus. A gente vai estar confiante, porque quando a gente faz a vontade de Deus, a gente se sente feliz diante do Pai, porque sabe que o Pai também está feliz conosco. E aquilo que a gente pedir, a gente sabe que o Senhor nos dará, se tivermos pedido segundo a vontade dEle. Entende? Se eu estou na presença de Deus, se eu estou fazendo e caminhando segundo a sua vontade, eu vou orar segundo a sua vontade. Porque essa é a oração que Deus responde. Porque a verdadeira oração, ela vem do coração de Deus para o nosso e volta para Ele. Verso 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amados, vamos agora para o capítulo 4, a partir do verso 7, já caminhando para o final da nossa reflexão. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha só, Hebreus capítulo 1, versículo 3a, diz assim, que Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata
do seu ser. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. O que nós lemos aqui no versículo 8? Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E Cristo é a expressão exata deste amor do Pai, que esteve aqui entre nós e nos ensinou a amar. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Mas da mesma forma que Deus nos amou, sem que tivéssemos feito nada por Ele, Ele espera que nós também amemos o próximo, incondicionalmente, sem que o próximo tenha feito nada de bom por nós. Ao contrário, mesmo que ele tenha feito mal para nós. Verso 12. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ou seja, ninguém viu a Deus, mas verá o amor de Deus através da nossa vida. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. Mas olha, assim como Deus é amor, assim somos neste mundo. Ao menos deveríamos ser, e seremos pela graça de Deus. No verso 18, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. O que João está dizendo aqui, amados? Quem vive em amor não tem medo de castigo, porque Deus é amor. Se os seus mandamentos são baseados no amor e na justiça, e seguimos a vontade de Deus, nós estamos em amor, confiantes na presença dele. Não é verdade que a criança ela só tem medo do pai quando ela fez alguma coisa errada. Aí ela evita o pai, ela se esconde, ela tem medo. Mas quando ela faz aquilo que agrada ao pai, ela vem confiante para a presença do pai, porque sabe que fez aquilo que agradou o pai, que orgulhou o pai. Assim somos nós em relação a Deus, e assim seremos nós no juízo. Por isso devemos viver em amor. Verso 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Olha só, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Veja que Deus não nos amou por ter enxergado em nós um amor que nos levou a ele, que nos fez obedecê-lo, que fez com que nós praticássemos boas obras, por reconhecê-lo como nosso Senhor. Não foi por isso. Deus nos amou quando ainda éramos rebeldes, desobedientes, inimigos dele. Rejeitávamos a Deus. Odiávamos a sua palavra. Queríamos viver do nosso jeito, satisfazendo as nossas próprias paixões humanas, pecados diante de Deus. Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos
pecadores. Jesus te ama. Verso 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Se alguém disser que ama a Deus, mas odiar o seu próximo, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, dele quem? De Deus. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amados, diz assim ao teu irmão, olha, tua irmã, se tiver alguém pertinho de você, ou a hora que tiver alguém, diga assim, olha, Jesus te ama e eu também. Eu digo isso para você. Jesus te ama e eu também. É por amor que eu estou aqui, compartilhando a palavra de Deus para você. Não é a palavra do homem, não são os meus ensinamentos. Se fosse miseráveis, seríamos nós dois, né? Eu e vocês. Porque eu sou pecador, tanto quanto vocês. Mas é a palavra de Deus que nos conforta, que nos fortalece, que nos anima, que nos conduz em segurança pelo caminho da verdade na presença de Deus. Amados, essa frase é poderosa demais. O apóstolo Paulo, ele estava tão certo do poder que há no amor de Jesus Cristo, que ele escreveu lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler aqui os versículos 29, 30, 38 e 39. 29 e 30 diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, ou seja, para tomar a forma, ser semelhante ao seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, Deus nos tornaria filhos deles, irmãos de Jesus, que seria como nosso irmão mais velho, né? E o verso 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Chamou, Deus está te chamando, Deus me chamou. E a esses também justificou. Porque pela fé em Cristo nós fomos justificados, justos ficamos pela obra redentora dele. E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas aqui não há um erro de português, não. Está falando no passado porque Deus está numa dimensão diferente da nossa. Deus é de eternidade e eternidade. Não existe passado, presente e futuro. Deus já enxerga, já nos vê glorificado no seu reino de glória, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. E nos versos 38 e 39, ele diz assim, porque eu estou bem certo, eu tenho certeza absoluta de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Esse é o amor de Deus, amados. Mas não basta apenas sabermos que Jesus nos ama. É importante, amados, que nós também amemos uns aos outros. Que nós também possamos demonstrar, testemunhar que somos filhos de Deus. Levando este amor à nossa família, de novo, através das nossas atitudes, das nossas palavras, das nossas decisões, na comunidade, no trabalho onde estamos e em qualquer outro lugar, aonde nós estivermos, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo por nós, precisa fluir através de nós para as pessoas, para que elas possam ver Cristo através de vocês, através de mim. Vamos orar por isso, amados? Senhor Deus, obrigado por ter nos amado tanto. Obrigado, Senhor, por ter revelado Jesus Cristo em nosso coração.
por ter colocado o Teu Espírito Santo em nós, pelo qual nós declaramos que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Dá-nos, Pai, poder para anunciar esse Evangelho da graça, essas boas notícias do Senhor para a humanidade. Poder para que no abrir da nossa boca tenhamos ousadia para anunciar e testemunhar Jesus Cristo. Poder, Pai, para resistir às tentações, não cair em pecado. Poder, Pai, para amar o nosso próximo, assim como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amados, uma semana de paz, de bênção na presença de Deus, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir. Amo vocês.